Nós estamos vivendo dias realmente complicados, dias em que temos que construir e destruir para construir novamente, vários tipos de narrativas, vários tipos de questionamentos. Mas a luta e a batalha é para os gigantes, aqueles que se preparam antes de irem para a guerra. Então vamos para o nosso cafezinho de hoje. Muito bem, estamos vivendo dias complicados, como todos nós estamos ouvindo em toda a mídia, nas nossas conversas, quando temos a oportunidade de estar conversando com os amigos, entre famílias, as nossas reuniões, nossos almoços e em todos os momentos em que estamos conversando, sempre vem a notícia da dificuldade, vem sempre a narrativa da complicação e de momentos em que o nosso país enfrenta, diante de homens que não estão preocupados com o povo, com a saúde, com a construção do nosso novo Brasil. Mas tudo isso passa pelas nossas complicações. Somos pessoas construídas para enfrentar as dificuldades. O grande propósito da nossa vida é que possamos administrar todas as dificuldades, possamos superar, como temos superado até hoje, todas as dificuldades em que somos colocados. As dificuldades são imensas em nossas vidas. Se nós percebemos desde que nós nascemos, pelas conversas em que nossos pais falaram das suas dificuldades, quando nós começamos a entender um pouco mais, nós começamos a perceber a luta dos nossos pais e, ao desenvolvermos, começamos a perceber as nossas próprias lutas, as nossas próprias construções. Mas, quando olhamos para tudo isso, percebemos que vencemos, que de alguma maneira, e que em alguns fatos, basicamente não temos nem noção como foi que ultrapassamos essas dificuldades, mas vencemos. Elas hoje fazem parte de um passado que é importante recordar, porque traz à memória essa construção, traz à memória esse diferencial que hoje estamos vivendo. Chegamos até aqui porque vencemos muitas lutas, muitas batalhas contra todo esse sistema, contra todos os adversários, contra toda a construção política brasileira, cultural. Nós ultrapassamos todos esses limites. Alguns mais, outros não, mas vencemos as lutas, chegamos a um propósito, a uma construção, a uma maturidade, onde hoje podemos dar as nossas diretrizes, dar os nossos conceitos, entender os conceitos adversários, mas temos os nossos próprios conceitos, temos a nossa própria direção. Entender que nós não podemos trabalhar somente com os nossos pensamentos, somente com aquilo que nós imaginamos. Nós precisamos e construímos a nossa independência com os pensamentos dos outros que foram sendo construídos ao longo das suas carreiras, ao longo das suas
da sua existência. E assim chegamos aonde chegamos. A nossa mente é forte, ela ultrapassa limites que nós mesmo não imaginamos. Somos responsáveis pela administração do nosso ser. Somos nós que direcionamos alguns pensamentos dos quais nós necessitamos realmente administrar. Outros que nós não desejamos ou não faz parte da nossa democracia de entendimento, nós deixamos de lado. Nós não damos andamento a eles. Foram muitos que ao longo do tempo foram sendo desconstruídos para uma nova construção. E esse é o ponto fundamental do nosso cafezinho. Essa nova construção. Como nós necessitamos reconstruir em nossa mente novos direcionamentos, novos enfrentamentos, novos conceitos. Estamos certos disso, que todos esses conceitos, esse novo direcionamento, este novo empreendimento em que temos que fazer dentro de nós, é exatamente para termos a condição de não sermos vencidos pelo cansaço, pela fadiga, pelo estresse. Diante de tudo isso, nós começamos a administrar o nosso cognitivo e começamos a ter um pensamento em que podemos fixar os nossos pés no chão e podemos caminhar nesse novo direcionamento, nessa nova programação de pensamento, nessa nova programação de ideias em que vamos atingindo e enfrentando exatamente tudo aquilo que nós desejamos. Diante disso, nós precisamos administrar bem aquilo que nós queremos, aquilo que de precioso nós temos, a nossa família. Antes de tudo, nós precisamos olhar para dentro da nossa família. Precisamos encarar neste novo conceito, nessa nova programação, entender que até aqui a família foi a sustentabilidade do nosso sucesso. Não existe sucesso se não existir uma família bem padronizada, uma família bem administrada. Precisamos ter isso dentro de nós. A nossa família é o ponto, é o pilar, é a democracia, é a sustentabilidade, é todo o conceito fundamental do meu crescimento. Sem a família nós não iremos muito longe. Todo ser humano precisa viver dentro desse conceito familiar. É fundamental. Não fazemos nada sozinho, não construímos nada só, não construímos nada que podemos deixar para o futuro, né, sem a família. A família é quem vai conduzir os nossos pensamentos para um futuro. É bem mais adiante, quando nós não mais existirmos, que aqueles descendentes nossos irão contribuir rememorando os nossos pensamentos, os nossos conceitos, passando de geração para geração. Nós iremos conduzir e a definição de uma família diferente, de uma cultura diferente, de uma política diferente, de um andamento diferente em tudo aquilo que nós fazemos. Dentro disso está exatamente o conceito religioso, a condição de avançarmos, mas tendo dentro de nós a nossa
religiosidade. É entender a posição do cristianismo dentro de nós. É fundamental. Sem isso, nós não avançamos. Sem isso, ficaremos parados no tempo, ficaremos perdidos dentro desse globo mundial, onde as tentativas de dissolver tudo aquilo que é fundamental para um crescimento, para um desenvolvimento, fica quebrado, aniquilado, e começa a existir fragmentos apenas de determinados conceitos, e por isso não avançamos nas nossas colocações. Então é fundamental, quando nós queremos avançar, é fundamental quando nós nos preparamos para isso. Você precisa estar preparado para avançar, você precisa estar preparado para crescer. Esse crescimento faz parte de um sucesso em que só cabe a você desenvolvê-lo. Nós estamos aqui porque somos gigantes, e só os gigantes sabem o que é fundamental para o confronto, para vencer, para confrontar-se com o inimigo. O gigante, aquele que tem o gigante dentro dele, eu não estou falando do gigante fora, mas estou falando do gigante dentro, aquele que se preparou para ser um gigante na vida, para destruir gigantes que estão fora. Ele nasceu exatamente desses conceitos. Somos gigantes porque temos a padronização desses pensamentos em nossa vida. Se nós não tivermos, nós não venceremos os gigantes que estão do lado de fora. Então, o grande vencedor, aquele que é gigante, aquele que vence as suas lutas, ele não vence quando a batalha chega, ele vence muito antes, ele se prepara muito antes para enfrentar as adversidades da vida. Elas começam a se alastrar quando nós começamos a combatê-las. Então, diante deste combate, nós começamos a visualizar os gigantes que estão fora de nós. Então você é um gigante. Para ser gigante, você precisa vencê-los antes mesmo deles se colocarem diante de você. O relacionamento com este gigante que está dentro de você faz parte desse crescimento, faz parte dessa observação, de você entender que, apesar de todas as dificuldades, Deus te deu algo fundamental, que é este gigante que está dentro de você. É você que o direciona, é você que põe as armas certas para combatê-los. É você que escolhe as armas certas nos momentos certos. Para isso, você precisa construir este gigante. E construímos exatamente quando observamos, quando estudamos, quando desenvolvemos a cultura dentro de nós, para enfrentar os gigantes que hoje se apresentam diante de nós. Nós precisamos estar culturalmente bem informados, para podermos avançar, para podermos defender aquilo que está posto dentro de você, que foi colocado dentro de você. Você é este gigante, você é o gigante que avança, você é o gigante que constrói, você é o gigante que é fundamental, esse gigante que levanta-se, que aflora dentro de você, e você começa a trabalhar este gigante. E quando nós trabalhamos este gigante, nós desenvolvemos
grandes conceitos, grandes vitórias dentro de nós. E não só dentro de nós, nós as transferimos para fora, porque outras pessoas que estão ao nosso redor serão afetadas por este gigantesco homem e mulher que é você. Então, você nasceu com esse potencial, seja o homem, seja a mulher, Deus colocou este potencial, este algo mais, este diferencial. O diferencial que Deus colocou em Jesus Cristo e deu para Jesus exatamente a potência da mente, para que ele pudesse desafiar os grandes, os poderosos, e não temê-los. E diante do confronto, a palavra lançada, a palavra devorada por nós e lançada diante dos seus adversários. A palavra poderosa colocada dentro de nós e lançada diante dos momentos adversos, nós construímos um novo mundo, nós construímos um novo momento. Você é responsável por este novo momento. Somos nós que hoje estamos vivos, responsáveis pelo novo momento em que nós estamos vivendo. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, depende exatamente daquilo que você agigantou dentro de você, aquilo que você construiu dentro de você. A casa pode ser destruída ou a casa pode não ser destruída, depende de onde você está construindo o seu potencial, onde você está construindo o seu amanhã, onde você está construindo a sua longevidade. Então, tudo isso é potencializado diante dos seus conceitos, diante dos seus pensamentos. Você é quem vai definir quem você é. Ninguém mais pode definir isso, e isso é importante. Ninguém pode definir quem você é. É você que define quem você é. É você que dá as ordens para você avançar. Quando nós entendemos isso, nós avançamos, atropelamos os adversários. Quem estiver pela frente vai ser atropelado. Aquele que não quer sair do meio, aquele que quer ficar estacionado, aquele que quer ficar paralisado, congelado, vai ser atropelado por aqueles que têm uma vanguarda, por aqueles que têm um pensamento avante, por aqueles que não querem admitir o momento de perturbação que está vivendo. Quando nós avançamos, nós não ficamos amedrontados. Os nossos inimigos, eles têm uma estratégia. Primeiro, eles amedrontam você para depois exatamente consumi-lo. E se nós não somos amedrontados, nós não vamos consumir este medo. Então, que você possa avançar, que você possa adquirir exatamente o pensamento da sua vitória, e ela está bem aí à sua frente. Deus abençoe. Foi muito bom este cafezinho com você.